Fala galera, beleza? Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos aqui que a gente está conhecendo um pouco melhor o Photoshop, tá bom? Então a principal tarefa hoje é a gente conhecer um pouco mais da área de trabalho do Photoshop, algumas ferramentas básicas, tá? Depois a gente apresenta um pouco melhor as avançadas. Vamos começar aqui falando sobre esse link de 7 dias de experiência. Algumas pessoas vieram me perguntar se existia aquele link para a gente poder fazer o download do Photoshop, né, para poder testar. Sim, existe esse link, só que hoje em dia são 7 dias. Já foi um tempinho maior, há 30 dias, e hoje são 7, tá? Bom, aí eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar e quem quiser fazer o download gratuito aí por enquanto de 7 dias vai poder. Então você vai clicar aqui em iniciar a versão gratuita, ele vai para essa página aqui, aí pessoa física, empresa ou estudante professor, tá vendo? Começa sua avaliação gratuita de 7 dias, você vai clicar em estudante e professor, colocar em avaliar, quando você colocar em avaliar você vai para essa página aqui, ó. Aí você vai colocar seu e-mail, vai colocar as informações aqui que ele pede, vai dar o continuar, tá vendo? Ó, o total atual que você vai pagar, por enquanto zero. Ele está me dizendo aqui que esse valor depois passa a ser R$ 69,00 por mês. Então é isso, tá bom? Se você quiser fazer o download, lembrando que o download, se você fizer para poder utilizar, ele só vai permitir você utilizar 7 dias, depois ele trava e você não vai poder utilizar mais, tá? Então, se você quiser fazer o download amanhã, o ideal é que você se prepare para poder utilizar, ou se você quiser deixar para fazer o download daqui a alguns dias, quando tiver mais tempo, tá bom? Então vamos para a primeira aula aqui, vamos para o documento aqui no Google Drive. Então vamos para... A gente está aqui com a imagem já aberta desse Bulldog francês e o arquivo já criado, né? O arquivo criado em 1080 por 1080 pixels. Só que, Marlon, você não ensinou ontem, nem em outro vídeo, como colocar essa imagem aí. Você só ensinou como criar um arquivo e como abrir um arquivo, né? Então, poxa, como é que faz para colocar qualquer imagem aqui dentro do Photoshop para começar a trabalhar? Então vamos lá. Você vai aqui em arquivo, colocar incorporado, tá? Quando você colocar isso daqui, colocar incorporado, vai abrir o local onde você vai selecionar onde está o arquivo. Selecionou, eu quero essa foto desse Bulldog, inserir, certo? Ele vem com esse X, ou você clica aqui, ó, no tiquezinho, ou você dá simplesmente um Enter no Windows ou Return no Mac, tá bom? Então ele já está aqui disponível para poder utilizar. Como já tinha um Bulldog, agora tem a imagem de outro Bulldog aqui, ó, tá vendo? São duas camadas de Bulldog. Bom, vamos selecionar essa imagem, mostrar um pouco aqui mais sobre essas ferramentas. As ferramentas mais básicas, tá? Essa ferramenta de recorte, tá? Ela pode ser tanto retangular quanto elíptica, tá? Essa ferramenta também de recorte, ela pode ser um laço tool. Por exemplo, se eu pegar aqui e selecionar, clicando, vou traçando aqui, ó, em volta do cachorrinho, certo? Vou traçando aqui em volta dele, fazer mais rápido, pã. Pronto, criei uma seleção. Se eu quiser cortar, né, o cachorrinho dessa imagem, eu vou conseguir, tá? Mas para isso eu tenho que chegar aqui na imagem, ó, ele está com esse iconezinho aqui, então tem que chegar nessa imagem, botão direito, clicar e colocar rasterizar camada, certo? Eu fazendo isso, você viu que agora ele não está com esse iconezinho aqui, ó, essa imagem. Com ela selecionada, eu vou dar o comando deletar. Não dá para ver que deletou porque tem exatamente um Bulldog atrás. Então eu vou desabilitar aqui a visão dele, ó. Essa imagem então não vai ser mais visível. Então eu clico aqui no olhozinho, tirei a visão, ele não está mais visível. Não, mas Marlon, você deletou o Bulldog. Não era para deletar o Bulldog, era para deletar a seleção em volta do Bulldog. Bom, então o que eu tenho que fazer? Ctrl Z ou Command Z. Voltei com o Bulldog, certo? Então eu tenho que vir aqui, ó, selecionar, inverter, porque ele vai inverter a seleção. Eu fiz a seleção do Bulldog, mas como eu quero deletar tudo que está em volta,
Então eu tenho que inverter a seleção, que aí ele passa a selecionar, tá vendo? Ó, aqui tudo em volta. Então, ó, olha a mágica agora, clicando em Delete, vai ficar só o Bulldogzinho, tá? Aí eu venho aqui, clico nessa ferramenta, dou um clique aqui na área, já tá só o Bulldog aqui para a gente poder utilizar. Ah, mas ele tá com várias coisas aqui em volta dele, ó. Isso aí é uma aula mais avançada que a gente vai aprender a cortar direitinho, tá? O Bulldogzinho. Então eu vou desselecionar aqui a visão desse Bulldog que está sozinho na imagem e vou selecionar a imagem do Bulldog que está com a caminha dele vermelha, né, com um fundinho aqui cinza, para a gente poder fazer um outro recorte. Lembrando, selecionar a imagem, botão direito, cliquei, rasterizar camada, certo? Antes disso, vamos voltar aqui, ó, vamos selecionar mais Bulldogs para a gente poder trabalhar mais com eles. Então o que eu posso fazer? Selecionando essa camada, eu posso clicar Ctrl C, Ctrl V, ou simplesmente clicar no Alt, clicar e arrastar, que ele vai duplicar, ele vai fazer uma cópia, tá vendo? Ó, copiar. Aí eu posso renomear como Bulldog também só, deletei aqui o copiar e tá tudo certo. Então vou deixar só esse Bulldogzinho aqui, o segundo aqui, de cima para baixo, selecionado. E aí eu vou mostrar para vocês a ferramenta de corte, ó. Corte retangular. Selecionei essa área. Dou Delete, aperto Delete, ele deletou. Ó, deletou esse cinzinha que veio da imagem. Eu posso vir aqui, voltar nessa ferramenta, segurar, apertando, segurado, ferramenta letreiro elíptico. Eu vou clicar, puxar, ele vai abrir uma seleção elíptica. Aperto Delete, ele deletou nesse formato, certo? Ah, eu quero fazer um círculo perfeito. Lembrando como é que era, cliquei, apertei o Shift, puxei, ele vai criar um círculo perfeito. E aí eu aperto Delete, pronto, está deletado o círculo perfeito. Ah, Marlon, agora eu quero utilizar essa ferramenta de laço poligonal, que ele vai selecionando alguns pontos para poder cortar a imagem. Como esse Bulldogzinho não é de verdade, a gente vai cortar a orelha dele fora, tá? Se ele fosse de verdade, a gente nunca ia fazer isso. Mas a gente seleciona aqui um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, outro aqui, clicando, né? Cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei, cliquei, cliquei e agora eu tenho que fechar a seleção. Selecionei. Nesse caso aqui, eu quero realmente tirar a orelha, então eu não vou inverter a seleção, não, tá? Eu vou manter a seleção que eu fiz. Então eu vou dar um delete agora nessa área selecionada dessa camada aqui. Então, deletei. Ficou sem orelha o Bulldogzinho, certo? Ele não sofreu, tá, gente? É só uma fotografia. Então aqui, essa seleção aqui é uma ferramenta de seleção rápida. O que é isso, Marcos? Seleção rápida. Ele vai selecionar as áreas que possuem cores similares. Então você vai ver que eu vou dar um clique aqui, ele vai selecionar um monte de área junto da imagem. Ó. Tá vendo? Ó? Ele selecionou mais do que eu tinha clicado. Se eu clicar de novo aqui, ó, pronto. Ele selecionou isso tudo aqui. Por quê? Todas essas cores aqui são similares. E aí se eu apertar o Delete, tum, volto aqui na seleção, clico. Olha só, ele está deletando esse fundo acinzentado. Vamos fazer mais uma vez aqui, ó, com essa ferramenta aqui. Ferramenta de seleção rápida ou W. Tá? Eu cliquei aqui, ó, agora eu vou clicar aqui para adicionar a seleção, adicionar seleção, tá vendo? Ó? Eu só estou clicando, tá? Não estou apertando mais nada. Adicionar seleção. Então, olha só, ele vai tirar toda essa parte cinza da imagem e vai deixar só o Bulldog e a caminha dele vermelha aqui, tá? Então, vamos fazer isso agora, apertando Delete. Foi. Aperto aqui e volto. Olha só, ele ficou só o Bulldogzinho, certo? Com o fundo branco, que é esse plano de fundo aqui. Agora vamos mais aqui. Ah, esse conta-gotas. O que é isso aqui? Esse conta-gotas ele pega qualquer cor aqui que seja que eu selecione. Ele vai pegar o pixel
selecionado da cor para eu poder criar outros elementos, certo? Então vamos supor, vou dar um zoom in aqui, um zoom mais. Como é que é o zoom mais, tá? Antes de eu clicar o conta-gotas. Ou eu posso vir aqui, selecionar essa ferramenta, você vê aqui que ele já está no mais, ó, tá vendo? Clicar mais, e aí eu quero diminuir o zoom. Eu venho aqui no menos, cliquei menos. Ou você pode fazer de uma maneira muito mais fácil. Venho aqui de novo, clico na seta. Bom, eu quero dar um zoom no cachorrinho. O que eu faço? Eu aperto a tecla Ctrl mais um zoom. Ctrl mais um zoom. Agora eu quero tirar o zoom. Ctrl menos. Ctrl menos. Certo? Pô, legal, né? Bem mais fácil você utilizar o Ctrl mais e o Ctrl menos do que você ficar vindo aqui toda hora. Pelo menos eu acho, tá? Então vamos lá. Eu quero selecionar um vermelho daqui de dentro. Então vamos dar um Ctrl mais. Eu vou pegar o conta-gotas. Vou selecionar o vermelho. Eu quero esse vermelhinho aqui, ó, que está mais claro do que esse vermelho que está mais escuro. Então vamos pegar esse aqui, ó. Quando eu clicar aqui, automaticamente a cor vai aparecer aqui, ó. Cliquei no vermelho, veio para cá, tá vendo? Ele reconhece a cor que eu cliquei. Não, agora eu quero esse branquinho aqui do peitoral dele, ó. Vou clicar, esse branquinho vai vir para cá, ó. Tum, vem um cinza, que na verdade não é branquinho. Não, eu quero da cor, deixa eu ver, desse pelinho preto aqui, ó. Então eu vou selecionar aqui, ó, tum. Aí veio, tá vendo? Um pretinho aqui. A cor preta. Agora vamos colocar Ctrl menos para tirar o zoom. Ctrl menos, tirei o zoom. Certo? Marlon, agora eu quero... vamos fazer aqui as mais simples. Eu quero criar um gradiente no fundo da imagem. Certo? Mas antes eu vou criar um quadrado. Aqui, ó. Criei um quadrado. Só selecionar ali, clicar, puxar. Certo? Criei o quadrado. Poxa, o quadrado fez sumir o meu Bulldog. Então eu vou em camadas, certo? Puxo esse retângulo aqui mais para baixo. E aí vou no Bulldog que eu estava mexendo, que era esse segundo. Tá vendo aqui, ó, que a seleção não está muito legal? É porque o corte não foi o ideal. Depois a gente vai aprender um pouquinho melhor para não ficar isso aqui errado, tá? Quando eu cortei lá com a bolinha, com aquela ferramenta de corte, com o círculo aqui perfeito, não ficou o ideal. A gente vai ter que melhorar isso aí, tá bom? Então eu vou fazer aqui nesse retângulo selecionado um gradiente, né, um degradê. Então eu pego, seleciono o retângulo, não está editável. Então eu tenho que transformar ele num objeto. Transforma, rasterizei. Tum. Então agora eu venho, puxo. Ele criou o gradiente. Eu sei que esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, tá? Do gradiente. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso depois, tá? Bom, aqui vamos mais o que? A gente já falou sobre o quadrado. Tem também o formato. Se você clicar aqui, segurar, você vai ver que tem esse retângulo, que pode também virar um quadrado. Tem essa forma aqui com lados arredondados. Tem o formato do círculo. Tem o formato de polígono, a reta. Tem formas personalizadas, então o Photoshop já traz algumas formas personalizadas. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver que aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Ele já tem disponível seta, tem disponível aqui nota musical, o correiozinho, lâmpada, florzinha, esse raiozinho. Então já tem algumas opções para ir trabalhando, entendeu? Tem essa pata também, ó. Vamos selecionar a pata. A pata vai criar uma pata preta, porque está selecionado aqui o preto. Então vamos clicar, Shift, que ele vai criar uma patinha, ó, bem legal, ó. Tá vendo? Não, se eu clicar e não apertar o Shift, ele vai criar com uma proporção que eu estabelecer. Se eu estabelecer que ela vai ser larga, ou se ela vai ser mais menos larguinha aqui, ou mais alta, mais baixa. Então o ideal sempre é clicando o Shift para manter uma proporção legal, tá? Então criei aqui mais uma patinha,
tá? Então já tem aqui as patinhas selecionadas, o nosso bulldogzinho já poderia ir virando um layout, tirando esse corte aqui que não está legal, né? Já está sendo criado um layoutzinho. Agora eu quero botar um texto, então eu venho aqui nessa ferramenta do Tzinho, ó. Se eu apertar, clicar e apertar, você vai ver que tem o texto na horizontal, na vertical, né? Os mais usados são esses mesmo. Se eu colocar na horizontal, venho aqui com a ferramenta selecionada, aperto, ele vai abrir a caixa de texto. Aqui em cima, você está vendo, ó, tem a fonte que você vai utilizar. Então, poxa, eu tenho várias fontes aqui. Você está vendo que tem aqui, ó, como que é a fonte? Então, vamos selecionar essa fonte aqui, ó, doidona aqui. Personal User. Tá? Ela pode ser regular. Essa só tem essa família regular mesmo. Aqui tem o tamanho. Você pode ou estabelecer os que já são aqui, ou você pode colocar um tamanho que você deseja. Vamos botar 50, por exemplo. Vamos botar 30, 40. Eu dou o Enter. Ele vai ficar nesse tamanho aqui a fonte. Ou eu posso vir aqui, ó. Se eu colocar o cursor aqui do mouse em cima desse T maior e menor, ele vai mostrar. Repara aqui no tamanho, ó. Se eu for para a esquerda ele vai diminuir, se eu for para a direita ele vai aumentar o tamanho da fonte. Então vamos deixar em 50, certo? Aqui é a formatação do texto, se é justificado para a direita, centralizado, para a esquerda, né? Centralizado ou para a direita. A cor, se eu selecionar aqui, eu quero uma cor, um verde claro, certo? Dou OK. Você pode selecionar cores já estabelecidas, né? Dou OK. E aí eu venho aqui, eu vou colocar qual o nome desse cachorro? Bulldog. Vou colocar Bulldog, tá? Você viu aqui que o texto ficou para fora, né? Então a gente vai na seleção, aqui, ó, na setazinha, vai selecionar o Bulldog mais para cá, para internamente. Ah, essa cor não ficou legal, hein? Não ficou bacana. Então o que a gente tem que fazer? Volta no texto. Se eu clicar aqui, vai selecionar. Se eu der um duplo clique, ele vai selecionar tudo. E aí eu venho aqui e falo, poxa, eu quero mudar essa cor. Então eu vou mudar para uma cor que tem a ver, né, com o layout. Mudar para uma cor aqui da cabecinha dele, aqui da testa dele franzida. E aí eu seleciono aqui, ó. Selecionei, dou OK. Ó, já ficou melhor. Certo? Então já ficou mais bonitinho. O layout não tá legal, né? Não tá com acabamento maneiro, mas a gente vai melhorar isso aí. Tá bom? Então, só falando aqui bem rápido, mostrei algumas ferramentas, tá? Alguns atalhos, o Ctrl mais e o Ctrl menos, tá? No Mac é Command mais, Command menos, para você fazer o zoom, né? E out. Outra ferramenta também bem rápida aqui, para a gente também não ficar muito tempo que está acabando a bateria do Mac. O Ctrl Z aqui funciona também, tá? Ele desfaz o que eu tinha feito, por exemplo, ó, se eu der um Ctrl Z aqui, ó, ele mudou a cor. Se eu der outro Ctrl Z, ele não vai voltar a escrita Bulldog para cá. Por que não? Porque deixa eu só conectar aqui para não acabar a bateria. Conectei. Por que ele não vai voltar? Porque aqui ele só tem o limite de voltar uma vez. Mas o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Janela, Histórico, tá? Que ele vai mostrar o histórico de mudanças que eu fiz no arquivo. E ele me mostra até 50 mudanças, né, que eu já fiz. Porque se eu fizer a 51ª, ele vai sobrepondo. Então eu posso vir aqui, ó, mover, selecionei, ele estava na cor anterior. Agora se eu clicar aqui, ó, nova camada de texto, ele vai trazer para onde estava o texto anterior. Mas eu quero o texto assim mesmo, tá? Então foi só para mostrar como que trabalha aqui o histórico. Então vamos voltar em camadas. Bulldog aqui selecionado. Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho aqui bem rápido também de algumas... Como é que eu coloquei o histórico aqui, né? Eu vim em Janela e selecionei Histórico. Aqui tem uma série de caixas assim, que a gente pode dizer, de ferramentas que podem ser utilizadas no nosso Photoshop, tá? Então, por exemplo, caractere.
que já estava aqui. Então, caractere. Aqui eu também posso mudar. O Photoshop ele tem algumas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, selecionando o texto, eu posso mudar a fonte aqui, ou eu posso mudar a fonte aqui no caractere. Eu posso vir aqui, eu não gostei dessa fonte, eu vou selecionar essa fonte que eu acho que combina mais. Essa Bebas New, sei lá como é que fala isso. Tá? Selecionei. Poxa, acho que ficou mais maneiro, hein? Ficou legal. Aqui, eu selecionado aí o texto, eu posso ou aumentar também a fonte, ou diminuir a fonte, o tamanho do texto. Aqui ele vai dar um espaçamento entre as letras. Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Aqui, ó, ele tirou o espaçamento, ele aumentou o espaçamento, tá vendo? Ó? Aumentou o espaçamento, tirou o espaçamento. Aqui o que ele vai fazer, como eu não tenho texto em cima nem embaixo, não vai fazer nada. Mas se eu tivesse Bulldog francês escrito embaixo, ele ia aumentar o espaço entre os textos, tá? As palavras. Bom, aqui eu posso colocar, por exemplo, ele em itálico, né? Essa fonte ela não tem caixa alta e caixa baixa, então isso aqui não vai funcionar. Se eu tivesse uma numeração para poder colocar elevado, ou aqui embaixo, ou ele ó, com uma linha ele sublinhado, né? Vamos colocar, ó, tá vendo? Sublinhado. Não, eu vou tirar o sublinhado, vou colocar taxado. É taxado, né? É taxado. Aqui, ó, tá vendo? Vai ficar uma listra aqui no meio do texto. Tá? Eu falei bem rápido isso, porque a gente vai se aprofundar depois, porque realmente é muita coisa. Não é difícil, você está percebendo aí que não é difícil, mas ele é detalhado, né? Tem bastante coisa para poder aprender mas falar detalhadamente sobre cada uma dessas coisas vai demorar muito. Então, para não ficar um vídeo muito longo, muito chato, bom, vamos finalizando por aqui. Deixa eu só ver. Área de trabalho, beleza. Vamos voltar aqui e para a próxima aula, para você já ficar, vamos voltar aqui a camada, você já ficar com um gostinho de quero mais, que, poxa, eu quero aprender já a fazer um layout maneiro, que eu quero postar nas redes sociais, eu preparei esse daqui, ó, esse arquivo aqui. Ó, esse layout aqui já está aqui com todas as camadas prontas, tá? Até o Bulldog está aqui, ó. Ó o Bulldog aí. Não, vamos colocar ele lá para cima para ele aparecer, ó. Olha o Bulldog aí. Vamos tirar o Bulldog, mas nós vamos criar esse layout na próxima aula, tá? Para você aprender como é que faz essa sombrazinha aqui embaixo, como é que você seleciona, coloca esse fundo aqui, ó, maneiro de estrela. Vou trazer aqui essa personagem aqui que está mexendo no computador, criar aqui todo esse layout. Não é difícil, tá? Ele está um layout muito mais apresentável do que esse daqui, com certeza. E a gente vai criar esse daqui do zero, tá? Na próxima aula. Então, muito obrigado, espero por vocês na próxima aula. Se puder curtir esse vídeo, se você também puder seguir, se você ainda não segue, e ativar o sininho, tá? Agradeço demais aí. Até a próxima aula amanhã. Desculpa aí por essa que foi um pouco mais tarde, mas pretendo amanhã divulgar a próxima aula um pouco mais cedo. Valeu, galera! Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.